E aí, tudo bem? Numa disciplina de equações diferenciais parciais, principalmente a nível de graduação, existe um leque de EDPs que tipicamente a gente estuda, e a equação do calor ou da difusão é um exemplo dessas equações que são estudadas. E então, seguindo essa quase obrigação de se falar da equação do calor ou da equação da difusão, eu quero nesse vídeo começar a discussão e apresentar alguns conceitos necessários para que a gente compreenda a fenomenologia dessa equação do calor, dessa equação da difusão, e a gente consiga, dessas suposições feitas sobre o fenômeno, conseguir escrever uma equação diferencial parcial que represente, que modele esse problema. E também aproveitar para desenvolver alguma intuição, algumas noções sobre esse problema, sendo que nesse vídeo eu ainda não quero resolver propriamente a EDP, eu quero só apresentar uns conceitos e relembrar algumas coisas de cálculo vetorial. E a primeira dessas coisas que eu quero discutir aqui com você é o chamado del ou operador nabla, e que aqui eu estou escrevendo mesmo como operador na forma vetorial, que é meio que uma notação meio relaxada, porque pode dar a impressão de que nabla é um vetor em si, né, com módulo, direção e sentido, sendo que nabla não é. O nabla é um operador, e o operador não tem por si só esses conceitos de direção, módulo e sentido que um vetor normalmente tem. Um operador, ele só faz sentido, ele só tem significado quando ele opera sobre alguma coisa. No entanto, essa notação, através de um vetor, essa notação vetorial, entre aspas, né, falando, ela é muito conveniente para que a gente consiga desenvolver alguns conceitos associados essenciais para o cálculo vetorial e para o nosso assunto aqui, que é a equação do calor. Então aqui eu coloquei o nabla, que seria então um vetor contendo as derivadas parciais com relação a cada uma das variáveis quando a gente pensa em 3D. Se a gente estivesse falando de um vetor x igual a x1, x2 até xn, então um vetor n-dimensional, a gente teria que usar esse operador nabla como a derivada parcial com relação a x1, derivada parcial com relação a x2, até a derivada parcial com relação a xn, dessa maneira. Mas aqui, para as discussões feitas acerca dessa equação do calor, para os objetivos desse vídeo, essa notação para o caso 3D é suficiente. Então, a primeira das coisas que a gente gera, utilizando esse operador nabla, vai ser o que a gente chama de gradiente. E o gradiente consiste, então, em se aplicar esse operador nabla a um campo escalar. E aqui eu estou chamando esse campo escalar de f de x, y, z. Então, é basicamente nabla vezes f, é você escrever esse operador, né, nessa forma vetorial, vezes esse f, e você pensa o f como se fosse um escalar. E quando você multiplica, a ideia dessa multiplicação, por exemplo, a dρ x vezes a f, o significado é calcular a derivada parcial de f com relação a x. Mesma coisa quando você multiplica aqui, a f vezes a dρ y, é calcular a derivada parcial de f com relação a y, e mesma coisa a derivada parcial de f com relação a z. E para que a gente não fique assim completamente 100% teórico sem apresentar uma função f, vamos pensar numa função f de x, y, z como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, o nabla vezes o f de x, y, z, ou seja, o gradiente, essa coisa chamada gradiente, o gradiente de f, então, ele é o vetor contendo as derivadas parciais de f com relação à coordenada na qual essa operação se localiza. Então, essa primeira é a derivada parcial de f com relação a x, mas no nosso caso a derivada parcial de f com relação a x, derivada dessa função com relação a x é 2x. A derivada parcial de f com relação a y é 2y, e a derivada parcial de f com relação a z é 2z, simples assim. Então, está aqui, para essa função f definida aqui em cima, aqui está então o gradiente ou o campo gradiente de f. E então, depois do gradiente, o próximo conceito importante é o conceito de Laplaciano. Então, o Laplaciano de um campo escalar consiste, na verdade, em aplicar o nabla duas vezes. Você aplica o nabla à função f, ao campo escalar f, e então aplica mais uma vez. E é basicamente isso que está escrito aqui. O nabla vezes a f.
sendo que nabla vezes f a gente já sabe o que é o gradiente. Então, esse nabla vezes a f, nós já sabemos que é o vetor contendo as derivadas parciais de f com relação a cada uma das coordenadas. Então, se você aplica o nabla mais uma vez, você segue a ideia do produto escalar ou produto interno. Então, aqui é como se você fizesse a primeira coordenada, d-rom x, vezes a d-rom f, d-rom x. E, nesse sentido, dessa multiplicação seria derivar com relação a x depois de já ter derivado com relação a x. Ou a derivada parcial segunda de f com relação a x. Então, você tem esse cara aqui. E, num produto escalar, então, esse cara vezes o vetor, né, d-rom f, d-rom x, d-rom f, d-rom y, d-rom f, d-rom z, você vai somar, e realizar outra operação. Então, derivar com relação a y é uma coisa que já estava derivada com relação a y. Então, você tem a derivada segunda com relação a y e, pelo mesmo motivo, derivada segunda com relação a z. Então, o laplaciano é basicamente a soma das derivadas parciais de segunda ordem dessa função f, derivadas parciais com relação à mesma coordenada. E, mais uma vez, para a gente ter esse exemplo, né, como que ficaria aqui, então, laplaciano nabla 2 vezes f de x, y, z? Então, é basicamente, derivar essa primeira coordenada do vetor gradiente com relação a x mais uma vez, isso dá 2, mais derivar agora essa coordenada y do gradiente de novo com relação a y, então dá 2, e agora derivar essa terceira coordenada com relação a z mais uma vez, isso vai dar 2. Então, essa função é bem simples. O laplaciano dessa função é 6. E agora, depois do laplaciano, divergente. O que vem a ser o divergente de um campo vetorial? Primeira observação é a seguinte, enquanto gradiente e laplaciano eram operações do operador nabla sobre um campo escalar, ou seja, uma função de Rn em R, e nesse nosso caso R3, porque eu estou definindo aqui unicamente R3, agora o divergente ele se aplica a um campo vetorial F. E então esse campo vetorial, relembrando que um campo vetorial, então ele é uma função que associa cada ponto do espaço a um vetor, com magnitude, com direção e com sentido. Então agora essa f, na verdade, ela tem 3 componentes aqui, ela é um vetor de funções, se você quiser interpretar dessa maneira. E então essa ideia do nabla vezes a f é parecida com a ideia de você operar o nabla vezes o gradiente. Você também calcula as derivadas parciais de cada uma dessas coordenadas desse segundo vetor aqui. Nesse caso de cima a gente tinha o gradiente, só que agora a gente tem o primeiro vetor é o nabla operando sobre uma função ou um campo vetorial, se você preferir, em que cada uma dessas coordenadas de f é uma função. Aqui eu estou chamando de f1, f2 e f3. Então, você vai calcular as derivadas parciais de cada uma dessas funções. E daí a gente tem, d-rom x vezes a função f1, isso dá a derivada parcial de f1 com relação a x. Agora, d-rom y a f2, derivada parcial de f2 com relação a y. d-rom z vezes a f3, então a gente tem a derivada parcial de f3 com relação a z, e basicamente é isso, a soma das derivadas parciais de cada uma dessas funções com relação à coordenada na qual essa função está. E então eu creio que esses exemplos aqui com o campo escalar f você já tenha compreendido. Agora pode ser interessante a gente calcular um exemplo de divergente. Então, se, por exemplo, a gente tiver um campo vetorial da seguinte forma, xz, yz, xyz. Então, esse aqui é o campo vetorial f. Então, o nosso nabla f, então, o divergente desse campo vetorial vai ser, então, a derivada parcial da primeira função com relação a x, isso dá z, mais a derivada parcial da segunda função com relação a y, isso dá z, mais a derivada parcial da terceira função com relação a z, isso dá xy, dessa maneira. Então, no nosso caso, o divergente desse campo f vai ser, então, 2z mais xy.
E então, talvez um último tópico importante se relembrar é o chamado teorema da divergência, que vai relacionar uma integral de superfície com uma integral tripla sobre uma determinada região do espaço. Basicamente, esse teorema ele relaciona o fluxo de um campo vetorial que está atravessando a interface, a parte externa de uma região do espaço, uma superfície que enclausura uma região do espaço, com o que esse campo vetorial está fazendo dentro dessa região do espaço. Então, se você tem uma determinada região do espaço, e aqui eu vou desenhar na forma meio que sendo um cubo, porque é fácil de... não é tão difícil de desenhar. Então, se você tem um determinado campo vetorial, o campo vetorial associa a cada ponto do espaço um vetor, e você vai ter alguns vetores passando aqui, batendo numa face desse cubo, saindo pela outra face, alguns podem vir nessa direção, enfim. Então, você associa esse campo vetorial atuando, no caso, nessas 6 faces desse cubo, com o que esse campo vetorial está fazendo dentro desse cubo. É basicamente isso que o teorema da divergência ele vai relacionar. Então, a forma que a gente exibe essa equação que representa o teorema da divergência é essa forma aqui embaixo. Então, uma integral de superfície de um campo vetorial f nessa superfície que enclausura, que é a fronteira dessa região W, que pode ser escrito como f vezes o ds com esse szinho tendo esse sinal de vetor, ou, que significa exatamente a mesma coisa, uma outra notação, f vezes n ds, em que f é o campo vetorial, como foi falado, e n é o vetor normal em cada ponto da superfície que ele aponta para fora da superfície. Então, essa integral de superfície é igual à integral tripla de nabla vezes o campo vetorial f, então a integral tripla sobre essa região toda. Então, a gente tinha uma integral de superfície sobre, então, a integral de superfície em que essa superfície é a fronteira da região W, e isso é igual à integral tripla sobre a região W. E nabla vezes f, com f sendo um campo vetorial, é o divergente de f. Então, basicamente, a gente termina com isso aqui. Então, esse é o teorema da divergência, ou teorema de Gauss, como também é conhecido. E então, eu creio que esses sejam os conceitos relevantes que são importantes serem mencionados. Então, vamos prosseguir com essa ideia. Agora eu quero falar um pouquinho dessa lei de resfriamento de Fourier, ou lei de Fourier do resfriamento. E então, essa lei, né, ela é uma relação, ela termina como uma relação matemática, ela diz o seguinte. Bom, aqui a gente está imaginando que temos duas placas, né, uma placa 1 e uma placa 2, essas duas placas têm a mesma área, ok? E elas estão distantes, né, uma está distante da outra, essa distância é igual a d, genericamente d. Então, as duas placas elas têm a mesma área. E então acontece o seguinte, bom, se essa placa de baixo ela tiver uma temperatura maior que a placa de cima, vai existir um fluxo de calor da placa mais quente para a placa mais fria. Dessa maneira, imagina que é a energia que está sendo transferida então dessa placa de baixo, que está mais quente, para a placa mais fria. E daí esse fluxo de calor, que é um fluxo de energia, precisa ser medido em termos de unidade de energia por tempo. Esse fluxo que eu vou chamar aqui de φ, então ele é proporcional a uma determinada constante, que eu já vou falar dela, vezes a área, então é diretamente proporcional à área, então essas duas chapas aqui no meu exemplo têm a mesma área, e também é proporcional à diferença de temperatura entre essas duas chapas, então T2 menos T1, dessa maneira, e inversamente proporcional à distância entre elas. Agora, vamos pensar o seguinte, como eu coloquei essa chapa, essa placa T1 em cima e a T2 embaixo, deixa eu pensar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um eixo, aqui como é vertical eu vou chamar de Y mesmo, certo? Essa chapa a T1 estaria numa posição Y0 e a T2 estaria na posição Y0 mais, eu vou chamar de um deltazinho pequeno. E então, a gente vai pensar que num determinado instante a gente congelou o tempo e vai olhar para o seguinte. Então, aqui a gente tem o eixo Y, né, onde está a localização dessas chapas. Vamos imaginar que a gente coloca a temperatura T aqui, ou talvez U de Y e T, dessa maneira. Então, o que acontece é que do ponto Y0 para o ponto Y0 mais um delta,
essa temperatura, então, bom, a chapa de cima está mais fria e a de baixo está mais quente. Então, a gente tem alguma coisa mais ou menos assim, né? Existe um aumento de temperatura da Y0 para Y0 mais delta. Ou talvez, se a gente pensa em duas chapas, né, a gente teria alguma coisa mais ou menos assim. Então, se a gente interpola esses pontos, é como se tivesse um crescimento, essa função tivesse uma derivada positiva quando a gente se desloca da chapa 1 para a chapa 2. Inclusive, esse é o tipo de análise que a gente faz quando a gente pensa num corpo contínuo, que eu já vou falar sobre isso agora. O que acontece é que, se antes a gente tinha uma temperatura mais baixa e agora tem uma temperatura mais alta, e então a derivada dessa função é positiva, o fluxo de calor, na verdade, aponta na direção oposta. Se a temperatura aqui era mais baixa e aqui é mais alta, o fluxo de calor vai na direção da temperatura mais baixa. Então, enquanto a gente se move nessa direção, no eixo Y, o fluxo de calor vai se mover nessa direção. Enquanto essa função é crescente, ela tem uma derivada positiva, o fluxo de calor está apontando na direção contrária do eixo Y. Agora, se a gente tem alguma coisa mais ou menos assim, primeiro a temperatura é maior, depois a temperatura é menor, e a gente interpola esses dois pontos, então dá para ver que a gente está falando de uma função que ela é uma função decrescente, né? E nesse caso a derivada é negativa. Bom, antes a gente tinha a U' era maior do que zero. E agora a gente tem a U' menor do que zero. Pelo menos a U' eu deveria chamar, na verdade, a UY, né? Aqui a UY é maior que zero e aqui a UY é menor que zero. E aí, nesse caso, o problema é o seguinte: a derivada tem sinal negativo, porque essa função está diminuindo de valor, só que nesse caso o fluxo vai dessa chapa que estava mais quente para mais fria, positivamente com o eixo Y. Então, quando a derivada é positiva, o fluxo está indo para trás. Quando a derivada é negativa, o fluxo está indo para frente, nessa orientação que eu criei aqui. E então, é por isso que, em geral, a gente acrescenta um sinal de menos aqui, nessa expressão para o fluxo de calor. Porque o fluxo ele vai andar meio que na direção contrária dessa variação de temperatura. Se essa variação de temperatura for positiva, se T2 for maior que T1, o fluxo vai apontar de T2 para T1 e não de T1 para T2, da maior para menor. Então, em geral, esse fluxo ele tem um sinal de menos ali. E então, aproveitando essa tacada de eu ter definido a função u de x e t como se fosse a função da temperatura num determinado instante, eu vou escrever esse fluxo aqui, esse φ, como menos k, menos essa constante, vezes a área, vezes... Então, aqui eu vou escrever como u, e eu vou usar, como aqui embaixo eu vou fazer análise com x sendo a coordenada espacial, então eu vou usar o seguinte: u de x0 mais... Pode ser x0 mais ΔX, né? Então, esse d seria o nosso ΔX. Então, u de x0 mais ΔX num determinado instante t, né? Então, menos essa temperatura no x0 nesse mesmo instante t. E isso dividido, então, pelo d que é o nosso ΔX. E eu estou fazendo assim para já ficar numa notação bem próxima do que a gente vê em cálculo. E agora, com relação a esse k, bem, essa constante K é chamada de condutividade térmica. E essa condutividade térmica varia de material para material e ela tem unidade de medida. Bom, uma das unidades de medida possíveis são Joule por metro, segundo, Kelvin. Ou se você quiser usar o Joule sobre segundo aqui e transformar em Watt, então seria Watt por metro Kelvin. Dessa maneira. Varia de material para material. Então, essa condutividade térmica, bom, uma unidade de medida possível para ela seria o Joule por segundo metro Kelvin. Esse K aqui é de Kelvin, ok? Ou se você quiser utilizar o Joule por segundo como sendo Watt, então seria o Watt por metro Kelvin, dessa maneira. E então, esse φ, em termos de unidade de medida, bom, o K poderia ser, então, o Joule por segundo metro Kelvin,
Agora a gente tem aqui a área, bom, eu vou colocar em metro quadrado. A gente tem um D aqui nesse denominador, então seria em metro, que é a distância. E T2 menos T1, diferença de temperatura dá uma temperatura. Então aqui eu vou botar o K e esse K é de Kelvin, ok? Então a gente tem em termos de unidade de medida se cancelando. K com K, metro quadrado com metro vezes metro dá metro quadrado. Então sobra para esse φ joule por segundo. E faz todo sentido, ele é um fluxo de energia. E veja que esse φ, definido dessa maneira, ele é o fluxo total de calor que está saindo de uma chapa para outra. E esse fluxo ele dependeu dessa medida de área, né? Desse valor da área dessas chapas, que nesse nosso exemplo aqui as chapas tinham a mesma área. Então aqui eu vou definir o seguinte, eu vou definir um Q de x e de t, que vai ser então esse fluxo dividido pela área, então pela área dessas chapas. Que vai para a gente, então, em termos de conta, vai ser menos K, e agora esse K é tal constante, a condutividade térmica, vezes U de x0 mais ΔX e T menos U de x0 e T. Então, isso dividido pelo ΔX, né? Aqui lá eu estava chamando de distância, e aqui eu chamei distância d de ΔX. E se você pensa em termos de unidade de medida, em termos de unidade de medida, então seria o φ sobre a área. Então, o Q de x e de t, ele vai ter unidade de medida, então, joules por segundo dividido pela área, que seria metro quadrado. Então, seria joule por segundo metro quadrado, ou watt por metro quadrado. E dessa maneira, a gente meio que generaliza esse fluxo de calor em unidades de área. Então, se você tiver uma superfície nessas condições, né, com esse determinado fluxo, com o dobro da área, é só você multiplicar esse fluxo, né, por 2. Dessa maneira, você tem um fluxo por metro quadrado, fluxo por unidade de área. E então, na verdade, é esse Q que eu quero utilizar aqui para as nossas definições, para as nossas contas aqui. Então, esse fluxo Q, deixa eu colocar ele aqui em cima, é esse aqui que a gente vai utilizar. Os dois estão falando de fluxo, só que esse fluxo aqui é o fluxo de calor ou fluxo térmico, e ele vai ser a taxa de energia térmica transferida de uma superfície por unidade de tempo por unidade de área. E talvez seja interessante deixar essa notação aqui, né? Então, essa unidade é joule por segundo metro quadrado ou watt por metro quadrado. Então, uma possível, né? Lógico que você poderia usar outras unidades de medida. Então, por exemplo, joule por segundo metro quadrado ou simplesmente watt por metro quadrado. E vale dizer também que é muito importante ter noção das unidades de medida que está se trabalhando, porque tudo isso aqui vai colapsar e vai contribuir para a gente conseguir gerar a equação diferencial parcial, e as unidades de medida precisam fazer sentido. E daí, na verdade, eu vou fazer o seguinte, esse Q eu vou chamar esse cara de Q barra, com essa barrinha aqui em cima. Pelo seguinte, eu quero definir um Q em que essa distância entre as chapas, na verdade, elas vão para zero, vai ser uma distância infinitesimal. Por quê? Aqui agora, finalmente, nesse desenho aqui, que eu não tinha chegado nele ainda, a ideia é a seguinte, é como se a gente tivesse uma barra, né? Uma única barra, e a gente está olhando assim. Imagina que você fez esses cortes nessa barra e você está olhando, na verdade, essas duas seções. E daí, que quando a gente pensa numa barra como um corpo contínuo, ele poderia ser entendido como diversas seções transversais, infinitas seções transversais, em que a distância entre essas seções tenda a zero. Então a gente pega essa análise que foi feita com duas chapas distantes uma da outra, faz essa distância colapsar, né, tender a zero, e daí a gente pode interpretar como se estivesse falando de um corpo contínuo, um corpo sem seções, sem pedaços, sem cortes. E então, só por questão de notação, né, aqui eu falei U de x0, eu chamei de x0 aqui, x0 mais ΔX, então aqui nesse xzinho pequeno, bom, correto seria eu ter chamado de x0 e t. E, enfim, dentro da ideia de um corpo contínuo, então, na verdade, nós temos essas seções aqui, esses cortes feitos
nessa barra, a gente está pensando então de uma única dimensão espacial, então nesse problema aqui eu vou estar pensando em uma coisa 1D, né, com relação ao espaço. Então a gente tem o tempo e com relação ao espaço uma coisa 1D. E para fazer sentido, essa idealização de desenho aqui da minha esquerda, então que seria essa barra, poderia ser uma barra de metal, por exemplo, uma barra de alumínio, a gente tem essas duas seções e a gente vai fazer a distância entre essas duas seções transversais tender a zero. E o que a gente quer entender é esse fluxo de calor que está acontecendo aqui de uma dessas seções para outra. E então, para esse tipo de modelo, a gente está imaginando então que não existe diferença entre o fluxo do meio da barra para a borda da barra, por exemplo, né? Para uma região mais interna dessa barra, que eu desenho ela circular, para as regiões mais próximas, né, da camada externa da barra. Então, não existe diferença e por isso que a gente não precisa trabalhar na ideia de 3D. A gente só tem que se preocupar com uma dimensão, que é a dimensão do comprimento da barra. E daí, nesse sentido, nesse significado, a função Q de x0 e t vai ser então, bom, nós queremos que essas seções transversais, uma em x0 e outra em x0 mais ΔX, a gente quer então fazer esse ΔX tender a zero. Então essa função que eu quero, na verdade, ela é o limite de quando ΔX tende a zero, de menos k, e o k é aquela constante que eu falei ali em cima, vezes u de x0 mais ΔX, faltou a coordenada tempo, né? E t menos AU de x0 e t, dessa maneira, aqui é um parêntese, dividido por ΔX. E acontece que essa aqui é a definição da derivada parcial de u com relação à primeira das coordenadas, a coordenada espacial x. E então, eu tenho que o Q de x0 e t é igual, então, menos k vezes a derivada, eu poderia escrever como dρ u, dρ x, dessa maneira. Ou, simplesmente, aqui eu poderia escrever como ux. E então, essa é a Q que eu queria. E vale a observação que se a gente estivesse falando de um problema em 3 dimensões, bom, então esse fluxo ele começa a ser um vetor 3D que é proporcional a essa diferença de temperatura. Então, eu deveria ter que escrever menos k vezes o x, o y, o z. Então, seria o gradiente da temperatura. E daí seria menos k vezes nabla u, dessa maneira. E então, isso que foi definido vai ser necessário para que a gente possa desenvolver e obter a equação diferencial parcial que modela esse problema da difusão. Só que antes, pode ser interessante a gente formar alguma intuição, ter alguma noção do que esse fenômeno pode significar. Eu espero que esse desenho não tenha ficado muito esquisito. O que eu quis desenhar aqui foi, então, como se a gente tivesse uma barra de algum metal, por exemplo, né, uma barra de ferro, de alumínio, e algumas velas aqui embaixo dessa barra. E a ideia do que eu quis com esse desenho é imaginar o seguinte, que então você coloca a barra sobre essas fontes de calor, né? Então aqui a gente tem uma vela grande com uma chama grande, aqui uma vela pequena com uma chama pequena, e aqui uma vela média com uma chama média. Alguma coisa mais ou menos assim. E aqui vale dizer, então, que aqui seria o zero, então aqui seria o L, seria uma barra então de tamanho L. E então, se você for verificar a temperatura nessa barra, e lembrando que a gente está falando de uma coisa 1D, isso significa que a gente não está imaginando que a parte de baixo da barra pode ficar quente e a parte de cima ficar fria. A gente está imaginando então que o calor ele vai se propagar ao longo dessa seção transversal porque ela é infinitesimal, ela é pequenininha, né? E daí a gente pode considerar esse problema só numa dimensão que é a dimensão do comprimento. E então, fazendo isso, a gente imagina que seria mais ou menos assim. Bom, talvez nesse extremo aqui da barra você tenha temperaturas pequenas, só que conforme você se aproxima desse ponto da vela, bom, a vela deve ter esquentado bastante a barra, né? Então, conforme você se afasta desse ponto onde a chama está meio que pegando diretamente, a temperatura volta a reduzir. Talvez essa vela pequena aqui ela produza um pouco de calor, então
próximo dessa vela pequena, a temperatura deve subir um pouco, mas não tanto quanto a da primeira vela. Então a temperatura deve decrescer um pouco também, continuar decrescendo. Só que aí ela deve voltar a crescer porque a gente está começando a se aproximar dessa outra vela, que tem uma chama um pouco maior que essa vela do meio, mas não maior do que a primeira vela. Então, se você fosse olhar em cada uma dessas seções, essa temperatura, você teria alguma coisa assim. Só que essa barra, enquanto um corpo contínuo, ela vai apresentar, então, uma temperatura em cada um dos pontos, e a gente está considerando como se tivesse infinitos pontos. Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, um perfil de temperatura ao longo dessa barra. E, na verdade, é isso que eu quero reproduzir e dar com você um significado para a gente fazer uma pequena análise do que deve acontecer, então, já que a gente tem esse conhecimento. Então, no início, você pega e aquece essa barra, então você tem esse perfil de temperatura. O que acontece se então você apaga as velas? Você tem, então, algumas regiões mais quentes, outras regiões mais frias dentro dessa barra. E o que vai acontecer? Então, qual a dinâmica dessa energia térmica que está aprisionada dela? Como é que ela vai se distribuir dentro dessa barra? Sendo que aqui a gente vai imaginar o seguinte, que ao longo em volta da barra, ela está isolada termicamente, então a gente não vai se preocupar com perda de calor depois de você ter aquecido essa barra. Então, depois de ter aquecido, depois de ter gerado esse perfil de temperatura ao redor da barra, ela vai ser isolada e pronto. O calor ele vai então se distribuir dentro dessa barra até as extremidades, mas a gente não vai ter que se preocupar com esse calor sendo transmitido e sendo perdido ao redor dela, então ao longo da área exterior a essa barra. Então seria só na direção horizontal. Então aqui, bom, eu vou tirar um pouco desses riscos aqui. Só essa linha que tem esse perfil de temperatura, talvez colocar ela mais ou menos assim. Ver se eu consigo selecionar isso mais ou menos dessa maneira para eliminar esses traços que eu fiz. Então, vamos pensar o seguinte, o que acontece ao longo do tempo, conforme o tempo passa? Então, veja bem, a barra foi aquecida, você tem um perfil de temperatura, então você isolou e vai olhar o que vai acontecer, certo? Não estamos mais aquecendo a barra, a temperatura está fixa e a gente vai ver o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, para esse ponto aqui, ele está no máximo local. E a gente sabe que o fluxo de calor, essa energia térmica, vai ser transferido da parte, do pedaço, do trecho, do ponto que tem mais energia para o que tem menos energia. E o que acontece é que, seja a direita ou a esquerda desse ponto, ele está num ponto de máximo e os pontos dessa barra em volta dele tem uma quantidade de energia menor. Então o fluxo de calor, na verdade, vai sair desse ponto. Quando a gente pensa em um ponto, por exemplo, aqui embaixo, mais ou menos um vale, na verdade ele tem uma temperatura menor que todos os pontos ao redor. Então a tendência é que ele receba, o fluxo de calor chegue nesse ponto. Nesse ponto aqui em cima a gente vai ter um efeito similar a esse primeiro que foi falado. Então ele está num local em que ao redor dele os pontos têm menos energia térmica, tem a temperatura menor, então o fluxo de calor vai sair desse ponto. E aqui nós temos um novo vale que deve receber o fluxo aqui de calor, e aqui novamente um ponto de máximo local. E então a tendência desse primeiro ponto aqui é que conforme o tempo passe, como nessa região ela vai transferir energia, vai sair fluxo de calor desse ponto, a tendência é que esse ponto diminua bastante de temperatura. Conforme o tempo passa, esse ponto deve diminuir sua temperatura. Se você olha nesse ponto aqui, por exemplo, bom, à esquerda ele tem pontos com maior temperatura, então o fluxo deve vir nessa direção, para a direção desse ponto, só que à direita dele tem muitos pontos com menos temperatura. Então, no final das contas, ele deve reduzir um pouco de temperatura, não tanto quanto esse ponto aqui de cima do máximo, mas um pouco também. Isso deve acontecer talvez com um ponto aqui também, e ele deve diminuir um pouquinho menos, porque ele recebe o fluxo de calor da esquerda, mas ele vai precisar doar essa energia para a direita.
é mais ou menos o que vai acontecer aqui. Deve diminuir bastante, mas não tanto quanto no máximo. Aqui deve diminuir um pouco também. Aqui menos, mas deve diminuir. E enfim. Já quando a gente olha para esse ponto aqui e para esse ponto aqui também, qual que é a tendência? Se ele vai receber, o fluxo vai ir em direção a ele, então deve ter uma tendência de aumento de temperatura aqui. Quando a gente olha para esse ponto aqui próximo, bom, ele está recebendo bastante energia aqui vindo da direita, o fluxo deve vir na direção dele, só que ele vai ter que ceder um pouco, porque à esquerda há pontos com temperatura menor do que ele. Então ele deve aumentar, mas não muito. Mesma coisa com um ponto mais ou menos aqui, e aqui um ponto aqui mais ou menos deve aumentar bem pouquinho, assim como um ponto mais ou menos aqui. Vai ter um momento, com certeza, talvez mais ou menos aqui, em que, ponderando o quanto de fluxo vai na direção da direita, saindo desse ponto, e quanto de fluxo de calor ele está recebendo dos pontos à esquerda, que a tendência, num primeiro momento, é esse ponto nem aumentar nem diminuir a temperatura. Talvez um ponto mais ou menos aqui tenha essa característica, talvez mais ou menos aqui, talvez mais ou menos aqui. E então, a mesma lógica se aplica a esse ponto aqui, ele deve querer trocar bastante temperatura e diminuir, aqui um pouco menos também. Esse ponto deve querer, com o tempo, pelo menos num primeiro momento, diminuir bastante de temperatura, esse em volta dele um pouco menos, aqui talvez bem pouco. E, só para terminar o desenho, essa mesma ideia aqui. Então, a gente deve ter alguma coisa assim. Sendo que o que eu acabei de falar sobre, ao longo do tempo, a tendência é uma determinada região diminuir de temperatura, na verdade a gente está falando, se U de x e t é a temperatura, o que eu acabei de falar é a derivada de U com relação a t. Então, se a temperatura diminui, a derivada de U com relação a t é negativa. Se a temperatura aumenta, num determinado ponto, talvez num primeiro momento, porque a gente está olhando essa curva assim, ela vai mudar de forma conforme o tempo passa. Mas então, se a temperatura aumenta num determinado ponto, significa que a derivada parcial de U com relação a t ela é positiva e eu não creio que tenha nenhuma grande dificuldade de se entender esse conceito. Agora, quando você olha para esses pontos aqui, você vai notar o seguinte, que a derivada parcial de U com relação ao tempo para esses pontos ela é negativa, eles têm uma tendência a diminuir de temperatura. E o curioso é o seguinte, é que nessa região, esse gráfico tem uma concavidade voltada para baixo, certo? Só que se a concavidade está voltada para baixo, isso significa que a derivada segunda com relação a x dessa função ela é negativa. Se você lembra lá das aulas de cálculo, você sabe que a derivada segunda dessa função, dessa f de x, a derivada segunda negativa indica uma concavidade voltada para baixo. Quando você olha para essa região aqui, bem, nessa região, num primeiro momento, essa derivada parcial com relação ao tempo da temperatura parece ser positiva. E também a concavidade desse gráfico está voltada para cima. Então, nessa região, num primeiro momento, o xx, a derivada parcial de segunda ordem de U com relação a x, também é positiva. Você vai verificar um pouquinho disso nessa região também, num primeiro momento. A UT é negativa e a UXX também é negativa. A gente está falando de uma região com gráfico com a concavidade voltada para baixo. Aqui o gráfico volta a ter concavidade para cima. Então, a gente volta a ter esse efeito, que a UT maior que zero e a UXX também é maior que zero. E, por fim, nesse último trecho, mesmo efeito. Bom, a temperatura tende a diminuir num primeiro momento, então a derivada parcial de U com relação a t é negativa. E a UXX, que fala sobre a concavidade do gráfico, também é negativa. E então, olha que interessante. Para essas regiões que eu desenhei, que eu representei, que eu escrevi as derivadas parciais de U com relação ao tempo e a derivada segunda de U com relação a x, parece que a derivada parcial com relação ao tempo e a derivada de segunda ordem com relação ao espaço têm o mesmo sinal. Quando uma fica negativa, a outra também fica. Quando uma está positiva, a outra também está. Ou seja, parece que
De alguma maneira, a derivada parcial com relação ao tempo é proporcional à derivada parcial de segunda ordem com relação a x. Parece que, de fato, vai acontecer dessa derivada parcial de u com relação ao tempo ser igual a uma constante vezes a derivada segunda de u com relação a x. E se a gente estiver falando em 3D, seria o t é igual a alfa vezes o xx mais o yy mais o zz, que é o laplaciano dessa função de temperatura dessa u. Mas, como em geral, quando a gente fala de disciplina a nível de graduação, a gente está pensando em problemas, a equação do calor em uma dimensão, então eu vou ficar só com isso mesmo. E então essa intuição sobre U ela vai estar correta, que não foi a modelagem do problema, na verdade foi só uma construção da intuição acerca do problema. Essa intuição ela está correta e leva a uma previsão razoavelmente certa desse comportamento da difusão do calor dentro dessa barra. Então, para esse vídeo, era só isso mesmo que eu queria discutir. Eu queria só relembrar alguns conceitos de cálculo e formar essa noção intuitiva do problema. E num vídeo posterior eu quero fazer a modelagem aqui com você do problema, para a gente obter essa EDP e depois, então, resolver essa EDP. E então eu espero que os conceitos aqui apresentados tenham ficado claros, espero que você tenha compreendido o que foi discutido, te desejo bons estudos, e é isso aí.